Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Santos que está rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. E que jeito de cair, né? Uma batalha contra o rebaixamento em que cada um dos três times passou seu momento de drama, né? Teve o início, o Bahia que já começava a rodada, né? Rebaixado, fazendo um gol logo de cara e colocando o Vasco no Z4. Aí o Vasco abriu o placar contra o Red Bull Bragantino e foi o Santos indo pro Z4, né? E aí o Fortaleza ainda faz o gol contra o Santos, só que o Paulinho faz o gol pro Atlético Mineiro empatando com o Bahia. E assim, né? O Santos saía do Z4 com o empate do Bahia, só que o Bahia foi lá, fez 2-1, eventualmente venceria a partida por impressionantes 4-1. O Atlético Mineiro nem parecia que tinha coisa a perder, porque tinha, tá, gente? O Atlético podia perder a vaga no G4, é salvo até pela incompetência do Botafogo, né? Que a gente já também vai falar aqui, mas fato é que o Santos estava contando mesmo, era com o Vasco ali empatando o jogo, porque o Bragantino conseguiu o empate. Porém, houve uma expulsão no lado do Bragantino, né? E o Vasco, com a mais, foi pro ataque e conseguiu o gol da vitória ali, faltando acho que uns 10 minutos pro fim do jogo. O Vasco conseguiu o gol da vitória, enquanto o Santos tentou ali buscar a vitória contra o Fortaleza e cai levando o gol que o Pelé não fez, né? Porque o João Paulo tentou subir pro ataque, tentar aquele desespero marcar o gol e o jogador do Fortaleza acabou chutando do meio do campo, sem goleiro, foi lá e fez. Então é uma situação triste, né, pro Santos, mas não dá para ficar tão chocado, né? Tipo, o ano já dava meio que entender isso, né? Quando vê no estadual o time sofrendo tanto, né, tendo desempenhos tão abaixo, né? Aí a expectativa era de lutar contra o rebaixamento, né? E assim, o Odair Helman é o cara que começa a temporada, ele tenta dar a cara dele de um time mais sólido, entende? Né? Que consegue se defender e sair mais pro contra-ataque. E ele até tem um início de campeonato interessante, né? Mas aí acontece aquela sequência negativa, ele é demitido, aí o Santos vai para outro técnico, que é o Paulo Turra, se não me falha a memória. O trabalho do Paulo Turra é horrendo, e assim, a única coisa positiva do trabalho do Odair, que era a defesa, aí sumiu com ele, né? O time virou uma máquina de tomar gols. Aí veio o Diego Aguirre, que até agora não entendo. O Diego Aguirre é um técnico limitadíssimo, também foi mal. E aí o desespero do Santos chegou para o Marcelo Fernandes, né? Porque se o Santos estava atrás de mais um técnico e o auxiliar, o permanente, se podemos dizer, o Marcelo Fernandes assumiu e ele conseguiu boas vitórias, né? Ele venceu, se não me engano, do Vasco, aí teve mais uma vitória, se não me engano, acho que por 3-0. E aí o pessoal do Santos pensou, poxa, o time tá jogando bem, vamos manter o cara. E eu acho que ele fez uma ideia interessante ali com os 3 zagueiros, né? Usando bem o sistema de meio campo. A princípio, o sistema funcionou. O problema é que ele não mudou o sistema e ficou muito previsível. E assim, ele não mudou o sistema depois de tomar um 7-1 no Internacional. E quando você toma uma lapada seca dessa, né? Obviamente os outros times vão entender assim, por que aconteceu aquilo, né? Eles vão ver onde seu time teve fragilidades. Tem técnico que vai estudar isso, né? Tem outros técnicos que vão treinar só na base do rachão e dane-se o que o outro time faz, né? Mas a maioria dos técnicos no Brasil hoje, eles vão analisar o que o seu time está tendo de problemas e vão lá tentar consertar. E o Marcelo Fernandes é um técnico que, ao meu ver, só sabia fazer aquilo que ele começou a implementar no início e não tinha ideias para mudar isso. Não à toa manteve ali os 3 zagueiros, não tentou fazer coisas novas nesse final de campeonato e o Santos só foi perdendo e uma situação que parecia mais segura foi se complicando e aí chegou nessa última rodada em que nenhum empate garantiria o Santos, porque vitórias do Bahia e do Vasco, como aconteceram, rebaixaria o Santos com um empate. E agora a gente vê uma situação em que acaba justo o rebaixamento pelo reflexo dessa última rodada, porque Bahia faz seu trabalho contra um dos líderes do campeonato, o Vasco faz seu trabalho contra também um dos líderes do campeonato, e o Santos pega um time mais de meio de tabela, que até deu uma melhoradinha nesse finalzinho de campeonato, mas longe do seu melhor, e acabou ali que perde de 2-1, mas desconsiderando esse lance final, essa pataquada aí no final, ainda era 1-1, né? E era um time assim do Santos com pouquíssima criatividade ofensiva, levando um pouco perigo. E é assim, o time já vinha caindo de nível nos últimos anos, né? É até curioso pensar que em 2019 o Santos foi vice-campeão brasileiro. Em 2020/21 ele foi vice-campeão da Libertadores, né? Poxa, para pensar. Em 2021 o Santos estava na final da Libertadores no início do ano, né? Em 2023 está sendo rebaixado para a Série B. É um desastre, mas é aquela história, né? Se endividou demais, não conseguiu sustentar o elenco que tinha, teve que vender jogadores. Nessa temporada vendeu jogadores que poderiam ser importantes, principalmente falando de ataque. David Washington, Ângelo são negociados. O Santos até consegue uma boa grana nos negócios, mas é aquela história, você está vendendo jogadores que são importantes para o time nesse momento
E assim, né, vai ficar com quem, né? Ficou só com o Marcos Leonardo, por pouco não vendeu ele para Roma também. E a tendência é que ele seja negociado também. Talvez o preço até caia pela situação do Santos estar na Série B, né? E assim, é triste, mas como eu disse, né, o elenco foi piorando, é muito fruto do endividamento e da responsabilidade fiscal do Santos nos últimos anos. E convenhamos, né, tipo, um time que vendeu o Neymar pela fortuna que vendeu, entre tantos outros jogadores, tá num desastre financeiro desse, requer muita incompetência. E hoje o elenco é muito fraco, tem jogadores que se salvam, como é o caso do Marcos Leonardo, o próprio João Paulo foi um herói durante boa parte do campeonato, mas é aquela história, você não pode depender de 2 jogadores, um esporte que 11 jogam. Então, é complicado demais, não se acertou com o técnico, não teve convicção com ninguém e é rebaixado para a Série B. É uma situação complicada, mas faz parte, né? Tipo, a gente sabia que a luta do Santos nessa temporada era contra o rebaixamento e eles não resistiram. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.